Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender alguns conceitos básicos, né, de arquitetura e organização de computadores. A gente já veio nessa linha desde a aula passada, né, e hoje a gente vai continuar nesse processo. O primeiro conteúdo que a gente vai ver aí é clock. Clock, gente, só explicando para vocês mais ou menos a ideia, eu vou passar um videozinho aqui para que vocês possam entender o que seja clock. A ideia do clock é assim: você precisa de um gatilho para fazer um circuito eletrônico funcionar. Esse gatilho é o clock. O clock é que faz um circuito eletrônico funcionar. Ele é que sincroniza como que esse circuito vai funcionar. Vou dar um exemplo. O processador, ele processa instruções que estão na memória. Eu vou mostrar isso mais adiante. Para ele buscar essas instruções lá na memória, ele tem que ler a memória. Então, você tem um CI, que é o CI, circuito integrado do processador, de um lado, e você tem a memória do outro lado. Você precisa ir lá na memória e trazer o dado, os bits. Como é que você faz isso? Na hora que o clock ele sobe. Vocês vão ver que o clock ele sobe e desce e faz isso milhões de vezes por segundo. O que é subir e descer? É uma tensão, depois ele volta para uma tensão inferior, ele sobe para a tensão anterior, depois ele volta para a tensão anterior e assim por diante. São flutuações na tensão e essas flutuações que a gente chama de pulso, esses pulsos é que fazem o processador buscar dados na memória RAM do computador ou escrever dados na memória RAM. Diante dessa exposição inicial, vou passar agora um videozinho para vocês rapidinho, que o cara dá uma enfeitada ali, explica isso de outra forma para quem não entendeu ainda. Vamos lá. Segue o vídeo, pessoal. Fica relógio. Para entender, Um, dois, três e já. clock em inglês significa relógio. Para entendermos a função do clock em um circuito eletrônico, pense em um relógio. Para que serve um relógio? Um relógio serve para que você se mantenha sincronizado com outras pessoas. Se você marcar uma consulta médica às 9 da manhã, você está simplesmente combinando com o médico que quando o seu relógio e o relógio dele marcarem 9 horas, você estará lá e ele terá de lhe atender. Assim, tanto você quanto o médico estarão sincronizados e ambos poderão se preparar para, naquele momento, estarem disponíveis um para o outro. Na eletrônica, o clock é também uma espécie de relógio que mantém os circuitos sincronizados. Por isso, a ideia de clock tem tudo a ver com sincronia, manter as coisas trabalhando ao mesmo tempo na mesma velocidade. Veja esta dança. Os personagens estão em sincronia, porque todos executam os mesmos movimentos ao mesmo tempo. Em um circuito eletrônico, com milhares de componentes efetuando o processamento das informações ao mesmo tempo, é essencial que todos eles estejam sincronizados, atuando na mesma velocidade e na hora certa. O clock nada mais é do que um sinal digital pulsante que servirá para que os circuitos se mantenham sincronizados. Ele nada mais é do que um sinal quadrado. Esses pulsos do clock podem ser comparados às batidas de um coração. Como você já sabe, o coração tem a função de bombear o sangue para todos os órgãos do corpo humano, mantendo todos eles em funcionamento. No caso da eletrônica, o clock envia esses pulsos para todos os circuitos, fazendo com que eles funcionem em sincronia.
Esse sinal, representado por zeros e uns, tem uma certa frequência. A frequência é a quantidade de pulsos por segundo de um sinal e é medida na unidade Hertz. Um sinal de clock com frequência de 1 Hz, por exemplo, quer dizer que ele tem um pulso por segundo. 5 Hz são 5 pulsos por segundo. 1 kHz são 1000 pulsos por segundo. 1 MHz são 1 milhão de pulsos por segundo. E assim por diante. Obviamente que quanto maior a frequência do clock, mais rápido os circuitos internos irão trabalhar. Dessa forma, dois microcontroladores de mesmo modelo, trabalhando um a 1 MHz e outro a 10 MHz, o de 10 MHz, claro, executará suas operações 10 vezes mais rápido que o de 1 MHz. Isso nem sempre é verdade entre linhas de microcontroladores diferentes. Por exemplo, um microcontrolador PIC da Microchip, trabalhando a 10 MHz, e um microcontrolador da Atmega, da Atmel, trabalhando também a 10 MHz. Qual será mais rápido? Ora, nesse caso, o Atmega será mais rápido, pois a arquitetura interna dos microcontroladores PIC faz com que eles precisem de 4 pulsos de clock para executar uma instrução simples, enquanto que o Atmega executa uma instrução simples em apenas um pulso de clock. Assim, na verdade, o PIC de 10 MHz executa 2,5 milhões de instruções por segundo, ou MIPS, enquanto que um Atmega, também de 10 MHz, consegue executar 10 milhões de instruções por segundo, ou 10 MIPS. Entretanto, para você que está começando no mundo dos microcontroladores, isso são apenas detalhes. O importante é você entender que o clock são pulsos de sincronia entre os circuitos internos de um microcontrolador. E deve entender também que quanto maior a frequência do clock, mais rápida a programação será executada. Esses pulsos de clock podem ser gerados de diversas formas. Há osciladores internos em vários modelos de microcontroladores capazes de gerar esse pulso de sincronia, já dentro do microcontrolador. Entretanto, geralmente, os osciladores internos aos microcontroladores são menos precisos que os externos, que utilizam cristais de quartzo. Esses cristais de quartzo, também chamados de cristais piezoelétricos, são muito mais precisos que os osciladores internos, tanto que precisam de vários anos para atrasar um só segundo. Revisão. Vimos que o clock nada mais são que pulsos, uma sequência de zeros e uns que os microcontroladores ou microprocessadores usam para sincronizar seus circuitos internos para que todos atuem no mesmo ritmo. Vimos também que o clock é quem determina a velocidade com que o processamento será executado. Por isso, a frequência do clock é muito importante. Quanto maior a frequência do clock, mais pulsos o clock gera por segundo e, portanto, mais rápido o processamento é realizado. Vimos que a frequência é medida em Hertz, que significa ciclos ou pulsos por segundo. Um clock de 5 Hz, por exemplo, é aquele que gera 5 pulsos por segundo. Claro que 5 Hz é um clock muito baixo. Nenhum microcontrolador usa um clock de 5 Hz. Os microcontroladores geralmente trabalham com clocks na casa dos kHz ou megahertz. Por fim, vimos que o circuito que gera os pulsos do clock pode já estar dentro do microcontrolador interno, que são os menos precisos, mas também pode ser um circuito externo, que se for feito com cristais osciladores, são muito mais precisos, quase não atrasam, sendo ideal para a fabricação de relógios, temporizadores e outros dispositivos de contagem de tempo.
Bem, pessoal, é esse videozinho para dar essa introdução de clock. Continuando a nossa aula aqui, deixa eu apresentar aqui a tela do meu computador. Vou apresentar a tela inteira, tá? Agora, eu vou ter que acessar vários documentos aqui. Bem, continuando essa questão de clock, então o clock é o dispositivo, né? Você tem ali um dispositivo dentro de um conjunto de circuitos eletrônicos ali que emite esses pulsos. Pulsos são variações de tensão elétrica, né? Ora, vamos colocar aí 0 volts, ora 5 volts. Lembrando que quando a gente trabalha com computadores, né, com corrente contínua, essa tensão, ela é baixinha, né? Por exemplo, quando você trabalha com, por exemplo, geração de energia para uma cidade, aí você tem tensões altas, né? Você tem tensões acima aí de 127 volts, 220 volts, 10 mil volts, etc. Quando você trabalha no CI, no circuito integrado, num computador você tem no máximo 24 volts. Tanto é que se pôr a mão em qualquer coisa do computador quando estiver em funcionamento, você não vai tomar choque. Por quê? Porque se tomar choque, você tem que ter ali pelo menos uns 50 volts. E você não tem nada no computador acima ali de 24 volts. Pelo contrário, a gente vai ver, se der para a gente mostrar uma fonte de energia para vocês, vocês vão ver que um computador, ele trabalha na casa dos 1,5 volts, 3 volts, 5 volts. Tem alguns CIs lá que trabalham com 12 volts, enfim, é muito baixo a tensão. Então, o clock é essa variação de tensão. Ora 0 volts, ora 5 volts. Esse 0 volts pode ser até 1 volt, 2 volts, ou pode ser até negativo, pode ser uma tensão negativa. Quando vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com eletrônica, vocês vão entender o que seria essa tensão negativa. Mas, enfim, então a ideia geral do clock é essa. Para exemplificar mais ainda a questão do clock, eu vou pegar um programa aqui. Esse programa, esse código em inglês aí, vocês não precisam de assustar. Mas vocês vão entender aqui junto comigo que esse código aqui é como se fosse um hardware. Esse módulo aqui, ó, é como se fosse um chip. E o módulo tem um nome chamado RAM, que é a memória RAM, tá? Esse módulo, ele tem fios conectados nele, né, de entrada e saída de dados. Ele tem um fio que é o clock, ele tem um outro fio que é um sinal de reset, né, que é para zerar a memória. Ele tem um fio que é, olha aqui, ó, de 32 bits. Esse de 31 a 0, de 0 a 31, significa que aqui eu tenho 32 fios, na verdade. Ele tem um outro fio aqui, que é um comando, um sinal, ele tem um outro sinal aqui também, que depois eu explico. Ele tem aqui um dado, né, de 16 bits, então eu quero enviar uma informação, eu vou jogar nesse fio aqui, né, aqui um outro sinal de controle, e aqui um segundo dado que eu vou também enviar dados para esse circuito aqui, ou tirar dados desse circuito. Aqui, a memória RAM, eu já comentei com vocês, ela é um dispositivo de armazenamento de bits. Ela armazena bits dentro dela. Tem um monte de capacitorzinho lá que armazena tensão elétrica na forma de bit. Pode ser bit 0 ou bit 1. É isso que a memória RAM faz, tá? E aqui nesse código aqui, ó, esse chip, ele está representando uma memória. Essa memória, ela tem 65.536 endereços, tá? E cada endereço desse tem 8 bits. Então, a quantidade de dados que essa memória armazena é essa, né? Você tem 65.536 posições
que vai de 0 até 65.535, e cada uma dessas posições tem 8 bits. Isso representa a memória RAM, tá? Nesse contexto nosso aqui. Cada célulazinha da memória RAM representa um bit, pode ser 0 ou pode ser 1. Eu tenho aqui uns registradores internos, aqui eu tenho um comando para iniciar, que não importa o caso, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Esses dois trechos de código aqui, ó. Esse primeiro código e esse segundo código. Nesse primeiro código, em linhas gerais, o que está sendo feito aqui? Na subida do clock, que é esse POSET, o que é a subida do clock? Na hora que o clock, ele pega essa perninha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na subida, deixa eu ver se vocês estão vendo, então, né? Beleza. O que é subida do clock? Na hora que ele está indo de 0 para cá, nesse ponto aqui é a subida do clock. E a descida do clock é aqui, ó. Aqui é a descida do clock. Aí, o que esse código aqui está mostrando? Que na subida do clock, eu vou pegar o que tem na memória e vou colocar dentro de D1. E vou colocar o que tem na memória na posição 2 e 3, aqui na posição 0 e 1, aqui na posição 2 e 3, e vou colocar dentro de D2. Então, na subida do clock, eu vou colocar bits em D1 e bits em D2. E depois, eu vou pegar D1 e vou jogar em data 1. O que é data 1? Data 1 é esse fio aqui, ó. Então, aqui eu vou jogar dados. E o D2 eu vou jogar em data 2. Aqui eu vou jogar dados. Então, em outras palavras, o que esse CI aqui faz? O que esse circuito aqui faz? Ele, na subida do clock, ele lê dados da memória RAM. É isso que está acontecendo ali. Tá? Então, por quê? Porque esse data 1, olha, ele é in-out, ele é entrada e saída de dados. Tá? Então, na subida do clock, eu pego o que tem na memória nessas posições, nesses endereços, e jogo para fora da memória, para quem solicitou. No caso, o processador. E aqui, ó, esse outro código eu faço ao contrário. Esse neged aqui, ó, ele é na descida do clock, simulando essa situação aqui de descida do clock. Então, na descida do clock, o que eu faço? Eu pego o que está na memória, tá vendo aqui, ó? Desculpe, eu pego o que está em data 1 e data 2, e esse sinal aqui, ó, menor ou igual, significa que eu estou julgando para dentro da memória. Então, na descida do clock, eu pego o que está em data 1 e jogo para dentro da memória. E na descida do clock, eu pego o que está em data 2 e jogo dentro da memória. Então, o que esse código aqui está fazendo? Significa que na descida do clock, eu escrevo bits na memória RAM. Então, gente, é assim que um processador comunica com a memória RAM. Na subida do clock, ele lê dados da memória RAM de acordo com um endereço, ele passa aqui o endereço que ele quer ler, e na descida do clock, ele escreve dados na memória RAM. Então, esse que é o comportamento do processador com a memória RAM no ciclo de clock. Então, sempre vai acontecer isso. Na subida, lê dados, na descida, escreve dados. Então, é assim que funciona a transferência de dados entre processador e memória RAM. Então, eu queria só ilustrar aqui, isso aqui, gente, é como os caras que desenvolvem hardware, que cria CIs, programa. Hoje, os CIs, eles não são feitos à mão. É feito esse código aqui, antes, e esse código, depois eles põem esse código numa máquina especial, e essa máquina imprime o circuito integrado automaticamente, baseado nessa lógica aqui, ó, nesse módulo.
Então, hoje, os CIs, eles são programados. O hardware, ele é programado. Aí você tem uma impressora de CIs, que lá dentro ela imprime as vias, né, de trânsito, em que a eletricidade vai passar, os caminhos, né, em que a eletricidade vai passar. Ela imprime também os capacitores pequenininhos lá dentro do CI, né? Mas o cara, o ser humano, ele faz essa programação aqui, ó. Ele cria esse arquivo aqui, eu quero fazer um CI para fazer determinada funcionalidade. Ele vem cá e escreve o código aqui, igual está aqui, esse exemplo, e depois manda esse código para uma máquina, e essa máquina vai lá e a gente chama de sintetiza o circuito integrado. Eu mostrei aqui uma situação real de como é que é a memória RAM. Isso é a memória RAM. A memória RAM ela vai ter um pino, que é o clock, o outro pino, que é o reset, né? Quando você pega um pente de memória RAM aqui, ó, deixa eu só habilitar aqui para o pessoal entrar. É isso aí, o pessoal tá pedindo para entrar. Ah, tá. Ó, mas eu vou só avisar, eu não vou deixar entrar depois das 7h20 não, tá? Nem precisa de vir, que atrapalha muito. Quem não puder, tá sendo gravado, depois, Verdade. né? Porque senão toda hora tem que ficar permitindo aqui. Aqui, ó, vou pegar aqui uma memória RAM aqui, ó. DDR, pega uma DDR, pega um DIN aqui, né, de uma memória RAM. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pega esse aqui, qualquer. E esses pininhos aqui, ó, né, é claro que aqui está muito simples. Aqui eu tenho um pino, outro pino, aqui eu tenho 32 pinos, né, que é 32, esses, a gente chama de, esses conectorezinhos aqui da RAM, cada um está representando esse. Um pino aqui de leitura ou escrita, esse pino de E1 aqui, eu esqueci o que é, o outro aqui são dados, ó, que é dados que vão ser transferidos, aqui também é um outro pino de leitura e escrita, isso aqui são esses pinos do chip, né, da RAM. Então, o pessoal programa nessa linguagem. O hardware, hoje, gente, ele é programado, né? Então, o cara lá, sei lá, o cara da Intel, que é... Intel não, vou pegar um exemplo aqui, um cara da Kingston, quer criar uma memória RAM. Ele vem cá e escreve ela aqui nesse arquivo, né? Um arquivo .v, que é de Verilog, a linguagem chama Verilog. Essa linguagem é tipo uma linguagem de programação. Na verdade, a gente fala de linguagem de descrição de hardware. E ele cria a lógica por trás do CI, né? E aí essa lógica é a que eu falei com vocês. No pós-ED, que é na subida do clock, ele faz a leitura dos dados da RAM de acordo com o endereço. E na descida do clock, ele faz a escrita. Então, isso aqui é só para exemplificar como que acontece o processo de leitura e escrita de dados em uma memória RAM, tá? Beleza, vamos continuar aqui com a nossa apostila. Então, é isso aqui é o clock, tá? Aí, ó, a frequência do clock, ou seja, a quantidade de pulsos por segundo, quantas vezes que ele faz esse ciclo aqui, ó, por segundo, isso é a frequência. E o vídeo explicou muito bem essa questão, né, que essa frequência ela é calculada em hertz, né, aquele vídeo explicou isso. Né, mas vamos lá, aqui, ó, a frequência do clock, que é a quantidade de pulsos por segundo, determina a velocidade da transmissão. Vocês concordam com essa afirmação? Sim ou não? Alguém quer comentar rapidinho? A resposta é sim. Por quê que a resposta é sim? Porque quanto mais rápido você faz isso aqui, mais dados você transfere. Se você está trabalhando numa frequência X, você vai transferir Y dados. Se você está trabalhando numa frequência 2x, você vai transferir
muito mais do que Y dados, 2Y dados. Então, isso influencia, tá? Então, a frequência do clock determina a velocidade de transmissão. Verdade. Essa é a frequência medida em Hertz, beleza, que é quantos ciclos por segundo, pulsos por segundo. Aí aqui ele dá um exemplo. Ó. Por exemplo, um clock de 100 MHz. Mega, a gente sabe que é milhões, né? Então, é 100 milhões de hertz. Significa que em um segundo temos 100 milhões de pulsos. E cada um desses pulsos existe a possibilidade de transmissão de dados. Isso depende muito de CI para CI. Por exemplo, em um pulso de clock, nesse circuito que eu acabei de mostrar para vocês, o que acontece? Em um ciclo de clock, eu consigo ler dados da memória RAM e escrever dados da memória RAM. Por quê? Porque na subida eu leio e na descida eu escrevo. Então, em um ciclo, eu faço duas coisas, que é ler e escrever. Tem CIs que, às vezes, vai demorar, que ele vai, às vezes, ele vai ler em duas subidas de clock, ou escrever, ele vai escrever nas próximas duas descidas de clock. Então, pode acontecer dele ler, gastar 4 ciclos para ele ler e escrever. Isso depende de circuito para circuito. Aqui no vídeo, deixa eu voltar aqui para o vídeo rapidinho, ele fala exatamente dessa questão, tá? Deixa eu permitir aqui, ó. Deixa eu ver aqui no meu YouTube. Deixa eu voltar no vídeo aqui, ó. Só que lá ele está falando de microcontroladores, mas não tem diferença de microcontroladores para microprocessadores, não, tá? Microcontroladores são processadores mais fracozinhos, assim, vamos dizer, mais simples, né? Por exemplo, um microprocessador ou processador, ele custa R$500. Um microcontrolador custa R$40, né? Mas eles fazem a mesma coisa. Aqui, ó, ele explicou muito bem nessa parte do vídeo, que é aqui, ó, é exatamente aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Aqui, ó, no PIC, que é um tipo de microcontrolador, ele gasta 4 clocks por instrução. Instrução é o que ele tem que fazer, né? Cada PIC tem um propósito diferente, uma funcionalidade diferente. Já esse ATmega aqui, ele faz em um clock. Então, ele executa uma instrução em um clock, o outro gasta 4 clocks. Então, esse cara aqui, ele faz mais coisas, né, em um clock, que é a instrução inteira. Esse cara aqui não, esse cara aqui já gasta 4 clocks. Então, essa diferença mexe na capacidade dele. Então, foi o que ele falou aqui mais para frente, ó. Ele falou que esse cara tem a mesma frequência, só que esse cara aqui faz 4 vezes mais coisas, que seria instruções por segundo, do que esse aqui só faz 2,5 milhões de instruções por segundo. Esse aqui já faz 10. Então, isso aqui são processadores para outros propósitos, não é um processador de um computador, né? No caso que é um microcontrolador, não é um microprocessador, é bem mais simples do que um microprocessador. Um microprocessador tem muito mais coisa do que um microcontrolador. Mas eles são... Microcontrolador é uma forma de chamar um microprocessador mais fraco. O clock dele é mais baixo, por exemplo, um microprocessador funciona na casa dos gigahertz. Aqui, esse microcontrolador está funcionando na casa dos 10 megahertz, né? Então, tem uma diferença aí de 1000 em função do microprocessador. Então, esse vídeo ele explica bem essa questão, que depende do que você consegue fazer em um clock, né? No caso do meu projeto aqui, ó, da minha memória RAM, que eu criei, a propósito, eu criei um processador usando essa linguagem. Quando eu fiz essa disciplina no doutorado, eu tive que criar um processador, tá? Com todos os requisitos lá do processador, tipo,
basicamente criar um computador mesmo, tá? A ideia era essa. Ele tem aqui, dentro do processador, ele tem aqui a unidade lógica aritmética, que é esse outro código aqui, né? Que ele faz as operações de soma, adição, né? Com os valores, né? E operações lógicas também, né? Então, eu tive que criar uma ALU, que é a unidade lógica aritmética do computador. Enfim, isso foi um projeto quando eu estava fazendo doutorado, né, em computação. Então, mas eu só queria mostrar para vocês essa ideia. Isso aqui não vai cair em prova não, tá, gente? É só para vocês terem uma noção. Eu estou explicando, é porque eu gosto de tratar as coisas com profundidade. Eu não sou professor superficial, não. Eu vou lá no negócio. Estou mostrando para vocês aqui como é que é essa questão do clock quando um processador quer acessar a memória RAM, né? Como que funciona. Só para mostrar para vocês aqui, ilustrar um pouco, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu ia ver se eu tinha aqui o enunciado, acho que eu não tenho o enunciado do processador, tem vou mostrar aqui, mas não está aqui não. Vou mostrar para vocês a foto do projeto do processador. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Professor. Oi, pode falar. Desculpa atrapalhar aí. Tô aqui é o Michel aqui do Polo de Araguari. Tem um Fala. pessoal aqui que tá falando no grupo aqui que tá desde as 19h10 tentando entrar na sala, não tá conseguindo. Até vi que o senhor deu um aceitar a todos aí. De repente tá com alguma pendência, não sei se deu certo e tal. Só pediram para ver novamente. Ah, beleza, eu permiti lá, deve dar agora para entrar. Ou então tá em uma outra sala, né? Mas enfim. Beleza. Permiti aqui. Aí, pessoal, então só retomando aqui, ó. Só para vocês. Deixa eu ver se é esse arquivo aqui, ó. É esse arquivo aqui, ó. E esse aqui são todos os fios, os módulos, né? A gente chama isso aqui de data path desse processador. Aí tem cada componente aqui desse processador, a LU está aqui, por exemplo, ó, é um chip que está aqui. Aí tem a memória, por exemplo, RAM, tem aqui embaixo está a memória RAM, aqui tem um GDM, que é o acesso à memória RAM, enfim. Esse foi o meu projeto, um projeto que eu fiz em uma disciplina do doutorado. Mas só para ilustrar aqui nossa aula, voltando aqui para o nosso contexto. Beleza? Então tá aqui, ó, repetindo aqui. Como em cada pulso de clock, um dado pode ser transmitido, memória RAM, em um pulso de clock eu posso ler e escrever ela, né? Igual eu expliquei para vocês. Aumentando-se a frequência do clock, aumenta-se a velocidade em que os dados são transmitidos. Claro. Por exemplo, uma DDR4, né, que é uma memória RAM dos computadores atuais, inclusive fica a dica para vocês, né, se vocês forem comprar um computador hoje, comprem um computador com DDR4, pelo menos, tá? Por quê? Porque um DDR4, uma memória com esse módulo de memória, ele tem uma frequência maior, aqui ó, clock. Vou pegar aqui uma DDR4, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu ver aqui, beleza. Aqui ele não mostra o clock dela não, mas deixa eu pegar aqui uma... Aqui ele mostra, ó, DDR4, beleza, aqui ó, você consegue atingir aqui, ó, esse aqui é o clock, tá? 3.200 MHz, que dá 3.2 GHz. É a DDR4 mais top que tem. E a mais simples é a DDR4 1.600 MHz. Então, é claro que o acesso à memória RAM DDR4 3.200 MHz é bem mais rápido do que uma DDR3, por exemplo, que você consegue ter só ali, vamos colocar como exemplo aí, uns 1.300 MHz, né? Então, isso acontece, né? Nessa questão aí, isso pode acontecer. Então, uma DDR4 está nesse módulo, né? Uma DDR3, deixa eu ver aqui se ele mostra.
eu pegar aqui rapidinho, DDR3, que é um outro módulo de memória, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, ele vai só de 800 a 2.400, né? Então, aqui tem uma taxa de clock menor. Esse cara aqui já vai até 3.200. Então, você vê que tem uma variação. É claro que se você pegar DDR2 e 4, 2.400, que é o clock dela, comparado com uma DDR3, 2.400, aí vai ser só uma questão o clock é o mesmo, vai ser só uma questão de performance interna ali, de usar componentes mais modernos e etc, né? Em termos de frequência, vai ser a mesma coisa. Então, não vai ter muita diferença. Mas se você pegar uma DDR3 de 800, por isso que você tem que olhar na hora de comprar o computador, comparado com uma DDR4 de 3.200, aí a diferença é muito grande. Por quê? Você tem que lembrar que o processador, o tempo todo, ele vai acessar a memória RAM, né? O tempo todo. Se esse mecanismo de acesso é na casa dos 3.200 MHz, né? Isso significa que é muito melhor se esse mecanismo de comunicação for na casa dos 800 MHz. Então, por isso é que um computador DDR4, a memória RAM DDR4, é melhor do que um computador até compatível ali, DDR3. Muito provavelmente, o clock da DDR4 vai ser maior do que o clock da DDR3. Consequentemente, o processador vai acessar a memória mais rápido. Por quê? Porque ele vai fazer mais acessos por segundo do que numa DDR3. Ficou clara essa questão, trazendo aqui para o contexto real, né, de diferença entre DDR4 e DDR3? Ficou claro isso? Sim. E aí tem já DDR5, ó. Ficou claro, sim. Excelente, obrigado pelo retorno. A Professor, DDR... já tem um tempo Ficou que claro, eu sim. estou tentando acessar aqui e não precisa de permissão para acessar a aula. tá. Eu falei que eu vou liberar só até 7h20, viu, galera? Na semana que vem não atrasa, não. Professor, só um minutinho. Eu Pode até falar. falei com a tutora nossa o seguinte, eu acho que tem que pedir para averiguar quem é que monta aí o link do senhor, porque a gente já trocou os e-mails, está com o e-mail Não, então do canal beleza, e não é está eu mesmo. permitindo. Não, é eu mesmo, nesse caso aqui Não. é eu mesmo. O que eu vou fazer então? Já vou até anotar aqui, deixar aqui anotado. Porque são várias pessoas que eles estão pondo print no grupo, tá com e-mail institucional e não entra. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou reenviar o convite, tá? Depois da aula aqui eu reenvio. Tá certo. Que aí na semana que vem esse problema vai ser minimizado, então. Tá bom, obrigada. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Que eu trabalho eu ainda não tirei a dúvida com ninguém, é que eu trabalho no turno 4/4. Eu trabalho 4 dias e folgo 4 dias. Como que faz quando a aula cai no meu dia de serviço? É obrigatória a presença? Não. Aí essa aula está sendo gravada, né? E aí eu vou disponibilizar ela aqui no ambiente, ó. Veja só. Aqui no AVA já tem as nossas 2 aulas anteriores, se você observar aqui, ó. Sim, tem sim. Para mim tem aqui. Aí, ó, você vai acessar essa aqui, a aula 1, a aula 2, e aqui eu vou colocar a aula 3 aqui embaixo. E tem alguns textos e vídeos complementares, tá? Uhum. Por exemplo, esse vídeo que eu passei do clock, eu vou colocar ele aqui para vocês, mas tá hoje ou no máximo amanhã de manhã. Eu já coloco ele aqui, beleza? Não, eu só queria me antenar isso aí, porque eu não tive contato com ninguém, eu só queria tirar essa dúvida. Beleza, mas é isso mesmo. Então, gente, ficou clara essa questão do clock? Vamos continuar aqui, vamos lá, vamos bola para frente aqui, ó. Então é isso, de clock é isso, né? Aqui, ó, ele tem essa apostila, a princípio eu não gostei dela, mas depois eu comecei a gostar, sabe? Esse cara aqui, eu comecei a gostar do jeito que ele, apesar de que ele diminui uma informação relevante, que ele deveria colocar aqui no mesmo tamanho dessa letra, ele coloca aqui, por exemplo, atenção, ele escreveu aqui,
Os sistemas de clock utilizados para a comunicação entre os dispositivos são independentes. Isso é muito importante, é uma frase muito importante. Por exemplo, a comunicação do disco rígido com a placa-mãe utiliza um sistema de clock, assim como a comunicação da placa de vídeo com a placa-mãe e do processador com a memória RAM. Gerador de clock, quando você estabelece uma comunicação entre RAM e processador, é um gerador, tá? A gente chama de temporizador, ou gerador de sinal, gerador de clock. Quando a placa-mãe está trabalhando ali com o disco rígido, é outro. Então, você tem, num sistema computacional, que aí inclui o computador como um todo, analisando todos os aspectos, você tem vários clocks, vários tipos de clock. Um é independente do outro. Então, quando a memória RAM está conversando com o processador, ela conversa numa velocidade, né? Por exemplo, nesse caso aí, ó, se for uma DDR4 de 3.200 MHz, ela vai conversar a 3.200 MHz, né? 3.2 GHz. Então, às vezes, para acessar um disco rígido, se for um disco rígido, vou dar um exemplo, se for um HD, o HD, ele é um dispositivo extremamente custoso. Por quê? Porque a informação que está no HD, ela não está disponível eletronicamente. A informação, ela está armazenada em discos magnéticos. Aí, o que tem que acontecer? O HD, ele tem que rodar. Aí tem um cabeçote de leitura que lê aquela informação magnética e transforma aquilo ali em bits, em zeros e uns, né? E isso é muito custoso, gasta tempo. Então, a placa-mãe vai conversar com o disco rígido num clock muito mais baixo do que memória RAM com processador. Só para ilustrar essa frase aqui, né? Beleza, vamos lá, o Natan chegou totalmente atrasado, melhor não vir quando chegar esse horário, melhor ficar, nem pedir para entrar. Vamos lá, transmissão de dados. Cada dispositivo digital trabalha com um determinado número de bits, sendo que o canal de comunicação desse dispositivo transmite e recebe essa quantidade de bits por vez. Gente, existem dois tipos de transmissão. Você tem a transmissão paralela. Nesse tipo de transmissão, todos os bits que o dispositivo transmissor é capaz de manipular são transmitidos simultaneamente. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um dispositivo que trabalha com 32 bits. Tem 32 fios e você manda os 32 fios de forma paralela. Então, você manda, num único ciclo, você manda 32 bits. É isso que ele quer dizer numa transmissão paralela. Já numa transmissão, vou pegar aqui embaixo, em série, que é a concorrente, ela é caracterizada por enviar um bit por vez, como ela possui um único fio condutor, tá? Ele é utilizado para transmitir as informações. Beleza, deixa isso aqui, sofre com menos problemas de ruído e atenuação, vou explicar daqui a pouco. Qual que vocês acham que é mais rápido? A transmissão paralela ou a transmissão em série? Seguindo a lógica natural aqui. O que vocês acham? A paralela. A paralela? Exatamente, a paralela é mais rápido. Concordo plenamente. Paralela. Porque você está transmitindo mais dados num único ciclo de clock, né? Você está transmitindo 32 dados. Beleza. Só que essa transmissão com múltiplos fios, ela pode gerar dois problemas que o livro quer destacar aqui, que é a interferência eletromagnética, que ele chama de ruído, e atenuação, que é uma outra situação que pode ocorrer, é de o sinal transmitido enfraquecer na medida em que ele trafega no fio condutor.
Os caras viram que transmitir em série, em algumas situações, é melhor do que transmitir em paralelo. Por quê? Porque atenuação e interferência acontece menos quando é em série. Então, você tem mais segurança para você não prejudicar a transferência de dados quando é em série. E outra coisa também que os caras observaram é que é possível atingir uma frequência de operação mais alta. Então, você pode ter um clock maior quando você transfere em série, né? Por que eu estou te falando isso? Porque os HDs, antigamente, as informações eram transferidas em paralelo. E depois, os caras criaram uma conexão que chama SATA para HDs, que transfere os dados em série. Aqui, ó, quer ver, ó? Esse conectorzinho aqui, ó. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Esse cabinho aqui, ó, esse cabo SATA. SATA significa transferência de dados de série. Então, os caras, as antigas, eram em paralelo. Que é, vou colocar aqui ATA, quer ver? Deixa eu ver se tem. Que é esse, que era aqui, ó. Esse cabo, a gente chama o cabo flat aqui, ó. Então, antigamente, estou dando um exemplo, teoricamente, a transmissão em paralelo ela é mais rápida do que a transmissão em série. Mas, no caso específico do HD, antes era em paralelo e depois se tornou em série. Então, por quê? Porque aqui eles conseguiram aumentar o clock, eles conseguiram aumentar a transferência, os ciclos. Então, você vai ter mais ciclos na transição em série, e aí você vai ter também mais integridade dos dados, porque você vai ter menos ruído e menos atenuação. Então, foi isso que os caras observaram. E aí, hoje, os HDs, né, eles são, e também SSDs, que é uma forma moderna de HD, né, ela é em série. Então, tem determinadas situações em que o dispositivo em série, ele tem uma performance melhor, né? Só para constar isso aí, né? No caso específico, o exemplo, o caso específico do HD, beleza? Então, nem sempre é essa questão. Aí tem aqui uma transmissão em série síncrona e assíncrona, em que você tem formas diferentes de você enviar o sinal de clock. Isso aqui, para nós, nesse momento, não vai ser importante, não precisa te preocupar. E aqui, ó, um negócio bem interessante, que é a taxa de transferência. A taxa de transferência, ela é fundamental na computação, na informática. Tudo que a gente vive na informática, a gente está o tempo todo trabalhando com taxa de transferência. Tempo todo. Vou dar um exemplo. A sua internet, ela é medida em taxa de transferência. Quantos megabits por segundo que tem a sua internet? Quando eu leio a memória RAM, eu também tenho uma taxa de transferência. Quando eu copio um arquivo para o meu pendrive, eu tenho uma taxa de transferência. Pode observar, quando eu pego qualquer coisa, você tem taxa de transferência. O que é taxa de transferência? São os bits que você consegue transferir por segundo. E isso é que é taxa de transferência, né? Pode ser bits ou bytes. Na informática, é byte. Em redes de computadores, os caras usam bits. Mas só dividir ou multiplicar por 8. Não faz muita diferença, não, né? A gente tem que saber que um byte tem 8 bits, então, se você quer em bytes, beleza, você divide por 8, se você quer em bits, você multiplica por 8. Mas é bem simples, mas o que eu quero dizer? Que taxa de transferência é o que importa na informática,
é o que evolui. Pode observar, por exemplo, USB, fazer uma comparação aqui rápida. Ó. USB, todo mundo conhece o USB, que é a porta USB, né? Pendrive. Pendrive é USB. USB 3.0 e 2.0. Olha que interessante isso aqui, ó. Aí, deixa eu pegar aqui, entenda a diferença, vamos só pegar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês aqui, ó. Por que eu estou falando da importância de taxa de transferência? O USB 2.0, que é o antigo, ele tem uma taxa de transferência de 480 megabits por segundo. Já o USB 3.0, se vocês veem aí um símbolozinho de Super USB no computador, ele vem até em azul, às vezes, o conector do USB, esse é a versão 3.0. Ela já atinge 4.8, então ela é 10 vezes mais rápida. Então, o USB 2.0, se eu tiver um HD externo, quero mandar fotos ou vídeos para esse HD externo, eu vou ter uma velocidade muito maior por ser 3.0 do que o 2.0. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que tudo na informática tem a ver com taxa de transferência de dados, né? Fazer um download, taxa de transferência de dados. Vou mandar um vídeo ou fotos para o meu HD externo, taxa de transferência de dados. Então, todo esse conceito, você tem, por exemplo, HDMI, cabo HDMI, que eu conecto o meu computador no meu vídeo, tem uma taxa de transferência de dados. Eu utilizo uma placa gráfica, e essa placa gráfica, ela conversa com o processador da máquina, e aí eu tenho uma taxa de transferência de dados. Então, é muito importante essa questão de taxa de transferência de dados, tá? Então, por que eu estou colocando isso? Porque vocês têm que saber fazer esse cálculo. Esse cálculo é muito simples. Não é matemática, não precisa se preocupar, não é cálculo difícil. Mas tá aqui, ó. Taxa de transferência. O que é taxa de transferência? É o clock em hertz, tá? Vezes a quantidade de bits. É isso. Essa quantidade de bits é a quantidade de bits que o dispositivo trabalha. Vou te dar um exemplo. O processador, hoje, ele é 64 bits. Então, a memória RAM também é 64 bits. Então, eles dois conversam trafegando 64 bits. Ficou claro isso aí? Em qual clock? Aí você pega 64, que é a quantidade de bits, e multiplica por clock. Vamos supor que seja a 200 MHz. Então, qual que vai ser a taxa de transferência de um processador conversando com a memória RAM em um clock de 200 MHz e eles trabalham com 64 bits? Olha, vai ser 64 vezes 200. A fórmula está aí, ó. 12.800 megahertz. Tem que lembrar porque eu não usei o mega aqui, ó, né? Mas eu tenho que sempre lembrar que é em mega, porque eu não transferi aqui, eu não transformei para hertz. Eu estou em mega, dividido por 8. Então, esses caras, que eu acabei de dar o exemplo, eles trabalham a 1.600 megabits no caso, como eu dividi por 8, megabytes por segundo. Imagina, cara, o processador conversa com a memória RAM, manda dados, escreve e lê dados na memória RAM. Sabe a quantidade de dados que eles conseguem trocar em 1 segundo? 1.6 giga. É giga. Que é 1.600 megabytes, então é 1.6 gigabytes, eles conseguem trocar em 1 segundo.
né? Isso se o processador for de 200 MHz, mas o processador não é de 200 MHz, o processador ele é de 2 GHz, que seria, né, bem mais do que isso aqui, né? Seria 10 vezes a mais que isso aqui. Então, é muito dado, bits que eles trocam, é muita informação por segundo. Por isso que o computador é muito rápido, né, amor? Por isso que o computador ele faz muita coisa em pouco espaço de tempo. Então, gente, mas aqui eu estou colocando também uma situação muito, assim, muito demais, né? Estou colocando uma situação aqui de muita taxa de transferência, que seria a comunicação entre processador e memória RAM. Agora, uma placa de rede conversando com outra placa de rede, aí eu tenho que calcular a quantidade de bits que está sendo trocada ali em cada clock e também a frequência que elas trabalham, né? Mas, por exemplo, uma placa de rede é na casa dos gigabits por segundo, né? Então, gente, vocês têm que saber calcular a taxa de transferência aqui, ó. Mas a fórmula está aqui, taxa de transferência clock vezes a quantidade de bits dividido por 8 para transformar para bytes, né? No caso da internet, não transforma para bytes, não precisa dividir por 8, no caso de redes de computadores, né? Mas em todas as outras partes do computador, na casa utiliza bytes e não bits, então tem que dividir por 8, tá? Então, essa taxa de transferência é interessantíssima. Aqui, ó, atenção. A velocidade de transmissão paralela é padronizada em bytes por segundo, assim como a transmissão em série em bits por segundo. Isso aqui não está convencionado, tá? Isso aqui muda muito. Não concordo com essa afirmação aqui, não. Não é assim, não. Não está padronizado dessa forma, não, porque tem várias situações em que você tem bytes, em que você tem bits, né? Isso vai depender. Mas, resumindo, você tem que dividir por 8, ou às vezes não precisa, porque o resultado é em bits, né? Então, pessoal, essa taxa de transferência aqui é muito importante, tá? Eu vou parar por aqui a nossa aula vai só até aqui, porque aí na aula que vem, eu vou dar essa outra parte, que é a arquitetura física, sistemas computacionais. Aí eu dou essa parte aqui da apostila para vocês, que eu falo dessa arquitetura de von Neumann e tal, e aí eu deixo para a próxima aula. E aí a gente retoma na próxima aula, aqui dá tempo tranquilo da gente seguir aqui e terminar esse capítulo 1 da apostila, bem tranquilo aqui. Aí, pessoal, aqui, ó, em relação a dúvidas, eu vou fazer o seguinte, eu combinei com a turma das dúvidas serem tiradas na próxima aula, às 18h30. Hoje, por exemplo, eu tirei algumas dúvidas dos alunos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês entrem na nossa aula às 18h30 na próxima semana para tirar dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida agora mais rápida, mais tranquila, pode falar, que eu estou à disposição. Aí, em relação aos exercícios, vocês têm que entregar uma lista de exercícios domingo. Mentira, porque eu adiei ela para outra semana, tá? Eu já coloquei aqui, na verdade, a nova data aqui, ó, é 29, mas eu não coloquei em vermelho, não. Alguém alterou. Parece que eu não coloquei isso aqui em vermelho. Deve ter sido um tutor que alterou aqui a atividade aqui para nós, ó. Mas a nossa nova lista de exercícios está para o dia 29/8, né? Nós tivemos um probleminha com a nossa aula da semana passada, que ela teve que ser gravada, e aí eu vou deixar essa lista. O que é para fazer na lista de exercícios, né? Você tem que fazer esses exercícios aqui, ó. Esses vale ponto, tá? São essas questões de revisão que vai de A até N, e também aqui, ó, essas atividades que vai de 1 a 10. Essa é a lista de exercícios. Tem que fazer e submeter no ambiente, tá? Aí tem que responder, por que sistemas computacionais não utilizam sinal analógico ao invés do sinal digital, né? O sinal analógico, ele tem, por exemplo, esses problemas de interferência, né? Não tem como você checar a integridade dos dados. Então, vocês têm que responder isso aqui nessa questão. Em que consiste o sistema binário? O sistema binário é esse sistema de zeros e uns, né? Em que cada algarismo ele só pode ter o 0 e o 1, diferente do decimal, que você pode ter de 0 a 9.
e assim por diante. Pode falar. Aí no caso aí a gente vai responder, a gente responde em envio anexo, ou como é que seria? Aí mesmo no AVA tem a opção da gente escrever alguma coisa assim? Não, vocês têm que gerar um doc aí, né, e aqui vocês anexam o PDF. Beleza? Na atividade aqui, ó. Professor, e tem como enviar esse arquivo em doc? Porque ele está em PDF? Não tem como, e não é para enviar em doc. Eu detesto quando eu envio em doc. Não, eu falo assim só para a gente copiar a pergunta, porque eu vou ter que ou copiar a pergunta, né, digitar novamente, Você ou no doc... você pode colocar só as respostas, tranquilo. Não precisa de colocar as perguntas, não. Pode colocar só as respostas. Mas aqui, ó, se você quiser ficar bonito, para ficar bonitinho e tal, é bem tranquilo aqui. Quer ver, ó? Você pode vir aqui, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, Ctrl C, né, no doc, né? E aqui eu abro aqui no Word, por exemplo. Abrir um documento aqui, ó. Ele vai de boa, tá vendo? Ah, que bom que ele permite copiar. Não, ele copia de boa ali. Tá? É só selecionar, clicou com o botão direito, copiar e colar. Pois não, pode falar. Você poderia ler a letra M aí? Eu acho que partícula tá errado. Eu acho que isso seria pastilha. Letra M. Mas não vai influenciar muito na resposta, não. O que é a distância entre trilhas de uma partícula de silício influencia no micro? Não vai influenciar, porque aqui é o seguinte, quanto menor que aí eu vou explicar isso também na aula que vem, que a tecnologia, por exemplo, processadores hoje são construídos, né, o processo de fabricação é em nanômetros. Pra você ter uma ideia, nanômetros, 14 nanômetros, um chip Intel aí, o componente menor eletrônico que tem dentro dele é na casa de 14 nanômetros. Quanto menor você tem, menos energia você gasta, mais rápida é a comunicação e você pode ter um aumento de clock. Então, quanto menor a tecnologia de fabricação, melhor em relação a isso, né? Então, o que a distância entre as trilhas, é isso que ele está perguntando, de uma partícula de silício influencia no micro, nesse sentido. Você pode ter um aumento de clock, você vai gastar menos energia, o chip vai esquentar menos e ele vai ser menor. Então, você pode ter celulares menores, você pode ter, né? Enfim, o processador de um celular, gente, é muito pequenininho, muito. Assim, microscópico total. Eu nem sei como é que funciona essa fabricação, sendo bem honesto. Mas é nanômetro. Nanômetro você só vê, sei lá, um vírus deve ser nanômetro, só para você ter uma ideia. Beleza. César, outra coisa que eu queria tirar a dúvida das atividades também. Na de múltipla escolha aí da página 29, que é a pergunta número 1, o que acontece? Na hora que a gente vai eliminar aqui, essa questão tem uma pegadinha aqui, que é essa letra, que até a gente já discutiu isso. Um sinal digital, aqui eu acho que tem uma pegadinha. Essa aqui está errada, tá? A 4. A 4 já está errada. A resposta certa dessa questão aqui é a letra D de dado. Tá? Por quê? Porque um sinal digital pode ser verificado quanto à sua integridade. Eu acho que aqui ele está querendo dizer assim, ó, um sinal. Tipo, como se fosse um bit só. Eu acho que pode ser isso nessa questão. Aí, você verificar a integridade de um único bit não faz muito sentido. Se eu transfiro 8 bits, aí eu posso fazer um checksum e ver se os 8 bits, eles são íntegros, né? Se não teve nenhuma alteração de bit. Por outro lado, um único sinal, aí não faz muito sentido. Mas, então, a resposta dessa questão aí pode colocar a letra D, que eu vou considerar. Mas eu concordo que não está muito claro, não. Concordo que essa questão aí não ficou boa, não. Mas pode colocar a letra D. Certo. E a 9, acho que você ainda não explicou, não vai ser a aula que vem. A 9 também, eu fiquei com muita dúvida, não queria encontrar uma resposta para ela. Não, aqui, ó, sobre o barramento, é incorreto afirmar que
Começar de baixo para cima aqui, porque é a letra A. A frequência de operação determina a velocidade com que os dados são transmitidos? E, sim, hoje nós vimos isso, né? Que a frequência, quanto maior a frequência, mais veloz é, né? Sua largura determina a quantidade de bits que podem ser transportados? Sim, no barramento você vai ter lá 32 bits, 64 bits. É formado por um conjunto de condutores por onde passam os bits? Verdade. Concordo. É um dispositivo. O barramento não é um dispositivo, sabe? Ele é só, tipo assim, ele é só as conexões, ele é a placa-mãe ali, os caminhos. Ele não é um dispositivo, entendeu? Ah, entendi. É por isso, mas está bem sutil. Ah, é só essa palavra aqui ainda nada. É, só essa palavrinha aqui mesmo, é isso mesmo. Ah, não, então tá bom, então, professor. Pessoal, eu vou pedir para quem nem começou a fazer a lista que faça. Deixa eu explicar para vocês. A modalidade EAD, esses exercícios aqui estão bons, sabe? Eles estão legais, vocês vão aprender fazendo eles. A modalidade EAD, né, é muito assim, ser sozinho, sabe? Se você não fizer, se você copiar para passar, você não vai aprender nada, sabe? Então, assim, eu sugiro fortemente que vocês respondam com as suas palavras essa lista de exercícios, sabe? Porque aqui tem perguntas importantes, né? Como funciona a memória principal, né? Qual a função do processador, né? Qual a importância dos dispositivos de entrada e saída? Diferencie transmissão paralela de transmissão em série. O que é clock? E na hora, você acha que entendeu. Na hora que você vai escrever, você fala, pô, mas eu não aprendi, não. Eu não estou conseguindo escrever. E na hora que você escreve, é que você, né, parei, agora eu entendi. Fazer exercício é o trem melhor do mundo, né? Por quê? Porque é a hora que você está aprendendo, não adianta. E as perguntas aqui são bem diretas, eu acho que vale muito a pena vocês fazerem. E é até gostosinho de fazer, vocês vão gastar aí umas 4 horas, no máximo, 3 horas para fazer isso aí, né? E vai ganhar 15 pontos, que vale isso, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena, tá? E ler esse capítulo também, vocês têm que ler, porque às vezes aqui na aula é muito rápido e tal, às vezes lê antes de eu dar a aula. Por exemplo, semana que vem, aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou começar aqui na semana que vem. Vocês podiam dar uma lida antes, sabe? Tem gente que tem preguiça de ler, mas tem que ler. Aqui, ó, vou começar aqui. Esse negócio de histórico eu não vou falar, não. Eu já vou onde o bicho pega. Mas eu vou começar aqui, ó. Arquitetura física de sistemas computacionais, né? O que eu quero te dizer? Se você dá uma lida, na hora que eu passar pela apostila aqui, você vai falar, não, opa, isso eu sei. Fica mais fácil o entendimento. Beleza? Pessoal, então é isso. Fica a dica para vocês aí. Até próxima terça-feira, para tirar dúvidas, às 18h30, dá uma lida na apostila, vem com as dúvidas, faz os exercícios e a gente vai conversando aí. Beleza? Vou finalizar a gravação aqui. Caso alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar aí que eu estou à disposição.